Senhor, meu querido, tudo bom? Deus abençoe. Pastor, meu irmão. Queridos, eu quero os cumprimentar com a paz do Senhor. Você que pode, abra conosco Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, e o versículo 22. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade que Deus tem nos dado de estar na presença dEle, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe o pastor Levi. Trago o abraço do pastor Elande ao senhor, ao pastor Joel, abraço do meu pastor setorial, pastor Ademilson, a todos os obreiros. Para nós é motivo de muita honra estar mais uma vez junto com os irmãos. Estivemos no ano passado, numa terça. Para nós é motivo de honra estar mais uma vez aqui, tendo a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Pastor Jurandir, muito obrigado. Deus continue lhe abençoando. Pastor Valmir Carvalho, meu amigo, que é sempre uma ponte, uma bênção em nossa vida. Deus abençoe. Queridos, Mateus 14, versículo 22, trata-se de um texto conhecido, que diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto Jesus despedia a multidão. Despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Apenas o versículo 24 diz: o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Pode tomar o teu assento. Os dê alguns minutos da sua atenção para aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração. A grande verdade desse texto tão conhecido, biblicamente falando, à igreja, é que o seu contexto vai nos mostrar algumas realidades paralelas ao texto que outrora lemos. Jesus está ensinando, curando os enfermos. A tarde vem, o lugar é deserto, e a Bíblia diz que os discípulos chegam até Jesus dizendo: Senhor, já é tarde, despede a multidão, porque eles precisam se alimentar. E a Bíblia diz que Jesus pega 5 pães e 2 peixes e começa a realizar milagres. Jesus cura, ensina, e agora ele traz uma providência. E se for perguntar para alguém aqui nessa noite se é bom receber providência, eu acredito que todos vão querer, ainda mais vindo do alto e vindo de Jesus. Providência é bom em qualquer momento. Só que a grande verdade é que depois de Jesus realizar uma providência, a Bíblia vai dizer que ele chama os discípulos à parte, e aí para os discípulos Jesus vai dar uma ordem. Eu costumo entender e ver 2 tipos de pessoas: o grupo da multidão e o grupo dos discípulos.
Só que para todos Jesus entrega uma providência, algo que vem do alto. Talvez você veio aqui nessa noite precisando de uma providência do alto. Só que num determinado momento, Jesus vai chamar os discípulos e vai dar uma ordem. Eu entendo que providência é para todos, mas ordem Jesus só dá para discípulos, porque dar ordem gera uma obediência. Ordem dada e ordem cumprida gera obediência na minha vida. Jesus tem providência nessa noite, mas também Jesus conta com uma geração de discípulos que ama obedecer e ouvir a sua voz. Quando Jesus dá uma ordem, os discípulos vão pegar o seu barco e vão corresponder a essa ordem, gerando uma obediência. Obediência ainda faz a diferença quando se trata de Cristo e de igreja. Se puder abaixar meu microfone só um pouquinho, fazendo um favor. Obediência ainda é a relevância maior dentro da igreja. E só obedece, só recebe ordem quem é discípulo. Discípulo tem facilidade de obedecer a ordem dada por Cristo. A grande verdade, meu amigo pastor Valmir Carvalho, é que quando a ordem chega, o discípulo pega e obedece. E a diferença na vida para algo acontecer é a obediência. Eu estou introduzindo algo para poder chegar num ponto, só que eu me lembro de Josué capítulo 6, e a base da vida de Josué foi obediência. A gente canta que a muralha cai no clamor, e é verdade, mas antes, Deus chega a Josué e diz: Josué, coloca tudo em ordem, põe sacerdote, põe levita, não esquece da arca da aliança, Josué. Roda 7 vezes e no 7º 7. A pergunta que fica é: será que Deus não poderia no primeiro dia derrubar a muralha? Mas a grande verdade é que no 7º dia a muralha cai, depois que eles obedecem. O cântaro toca-se, a trombeta toca-se, a muralha cai. Mas Deus, nesse processo de obediência, Ele quer me ensinar algumas coisas do processo pedagógico da vida. Eu venho na autoridade de Deus ministrar o coração de alguém nessa noite que é obediente, servo fiel, que vive a palavra, continua caminhando com Cristo na obediência, servindo a Deus, e a muralha cai. Só que tem um segredo. Parece-me que eu estou olhando adiante, estou vendo algo acontecer. Agora eu pego o meu barco, coloco ele no alto mar, não vou deixar mais ele parado, e eu vou adiante em um terreno desnivelado, terreno que eu conheço, mas ao mesmo tempo é profundo. E a igreja, ela vai caminhando nesse terreno. Tem 2 detalhes interessantes. O primeiro é que, mesmo eu obedecendo a Cristo, não é impedimento que o vento se levanta. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que mesmo eu obedecendo, o vento se levanta, porque pregam em muitos lugares que venha, obedeça, faça, e tudo vai bem, mas há ocasiões que o vento se levanta, há ocasiões que a tempestade bate na porta, e eu não estou preparado, eu não quero receber aquilo. Só que tem um detalhe: se eu estou debaixo da obediência, quando a tempestade se levanta, o Deus da palavra se responsabiliza por aquilo que Ele falou. Então eu já venho nessa noite de uma forma profética dizer algo. Se a tempestade se levantou, você está na posição
com Cristo, fica tranquilo, porque a ordem que Ele te deu, Ele se responsabiliza pela palavra dEle. Ele se responsabiliza pela palavra que Ele diz. Passe para o outro lado. A multidão quer fazer de Jesus rei. O evangelista João vai escrever isso. Jesus vai orar e despede a multidão, e os discípulos obedecem e pegam o barco. Talvez você está na obediência e o deserto chegou, mas eu aprendo na escola pedagógica de Cristo que se eu estiver debaixo da mão dele, qualquer lugar é bom. Ezequiel 37, a Bíblia diz que a mão do Senhor levara Ezequiel para o vale. Não é o Ezequiel que foi para o vale, mas é a mão do Senhor que levou. Debaixo da mão do Senhor é o melhor lugar que eu possa estar. Vou repetir, a gente está num culto de ensino, de doutrina. Independente da circunstância, o melhor lugar que eu posso estar ainda é debaixo da mão do Senhor. Então vale a pena obedecer, porque Ele cumpre a palavra. Em alguém que entrou pedindo resposta, e Deus está dizendo: continua, não para, persista, obedeça, porque Ele vai honrar aquilo que te prometeu. E períodos adversos não é o final, apenas é um começo de uma jornada. Eu estou sentindo Jesus, porque quando o vento se levanta, é momento de eu me decidir. Jesus dá ordem: passe para o outro lado. Ordem dada, ordem cumprida, obediência. Só que o vento se levanta, e o vento se levanta na metade, no meio do caminho. Não dá para mim voltar para trás, porque eu já percorri uma milha, eu andei um tempo. Só que o grande problema é que diante desse vento, eu não volto para trás, eu não alargo as tendas, mas eu me estaciono. O problema do vento no meio não é voltar para trás. Nós sabemos quem é Cristo, o problema é eu estacionar. E Jesus deu a ordem dizendo: passa para o outro lado que eu estou controlando a tua vida. Passa para o outro lado que eu estou controlando a tua história. Passa do outro lado porque eu estou controlando a tua casa. Mas eu me estaciono. Outrora talvez fazia e não faço mais. Outrora fazia de uma forma potente, mas agora talvez virou rotina. Mas nessa noite, pelo poder da palavra, eu venho te lembrar do Cristo que tem poder e que honra a palavra. Pastor, está difícil. Lamentações 3:29 diz: lança a face no pó, porque ainda há esperança para a tua vida. Sabe por que o vento não é de todo mal? Porque no meio dessa tempestade, na quarta vigília da noite, Jesus está vindo. Segundo a medicina, das 3 às 6 da manhã, é a hora que o corpo humano se desliga mais. Isso é estudo comprovado. Agora das 3 às 6 da manhã, tem homens que são especialistas no barco. Ali não é criança, ali são discípulos, pescadores que conhecem aquele trajeto. Só que quando os braços deles começam a se cansar, tem alguém que está vindo na direção deles andando sobre as águas. Teve algum que já entendeu ali, eu vou abrir a tua mente. Quando você tira a tua mão, a mão do Senhor começa a realizar na tua vida. Deus está dizendo para alguém: dependa dEle, entrega para Ele, mas não tira a mão dEle, deixa Ele fazer. É noite de depender dEle.
Pastor Jurandir, é devocional. O Salmo 40, Davi está no deserto de Enguebe. Davi sofre ingratidão, está no deserto. Parece que Deus vai ensinar Davi a ser rei no deserto. Só que no Salmo 40, senhores pastores, ele vai fazer um dos maiores devocionais da sua vida. Ele vai dizer: Senhor, eu, Davi, esperei com paciência no Senhor, vírgula, e Ele ouviu o meu clamor. Quando Davi tira o eu e apresenta a Ele, as coisas mudam. Vou repetir, ele diz: eu esperei, vírgula, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Quando eu tiro o eu e coloco a terceira pessoa, o ele, as coisas começam a andar. A Bíblia diz que Deus dá livramento, tira do charco de lodo. A Bíblia diz que Deus dá equilíbrio, firma os passos de Davi, e Deus também coloca na direção e dá novo cântico. Se você apresentar a Deus hoje, é noite de novo cântico para alguém aqui nessa noite. Dependa de Deus. Deixa Deus tratar. Deixa Deus fazer. Você está na obediência, e a palavra que Ele lançou para você passar, Ele vai até o final, Ele não muda. Quem muda é a gente. Deus nunca mudou. É Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que tem poder. É palavra direcionada para alguém. Permita no teu deserto Deus tomar conta de tudo. Permita no teu deserto esse devocional teu particular, Ele pegar na tua mão e te ajudar. Só que parece que quando vai clarear, parece que piora. E no texto as coisas pioraram. Pastor, dá para piorar? Dá. Porque segundo Mayampi, os judeus eles tinham uns probleminhas com alguns espíritos noturnos que vinham à noite, e aqui é madrugada. Sabe quem está vindo na direção deles? Um fantasma. Ô Bruno, quem está vindo é Jesus. É Jesus para nós que temos o texto. Agora, para quem está dentro desse barco, é fantasma. E o grande problema da tempestade não é ela me derrubar, é ela fazer eu perder visão. A tempestade veio e outrora eu estava junto com Cristo. Só que por conta da tempestade, a minha visão ela vai se perdendo, e agora eu estou vendo fantasma em vez de enxergar quem é. Quem está entendendo o mistério com Deus? Passe o que passar, mas não perca a visão em épocas difíceis. Vou repetir: passe o que passar, mas cuidado com perder aquilo que Deus te prometeu. Ele se responsabiliza por você. Eu estou no barco e eu estou vendo fantasma. E o texto diz que quem está no barco agora está gritando desesperadamente, pastor Valmir. Quem está no barco está desesperado, porque está vendo um fantasma, tudo por conta de uma tempestade que vem contrária. Só que agora, o fantasma vai lançar uma palavra: tende bom ânimo. Sou eu, não temais. A palavra é profética. O fantasma está dizendo para quem está no barco: tende bom ânimo. Sou eu, não temais. É tão profundo, pastor Joel, que eu estou num barco, desesperado por conta do vento.
Agora o fantasma dá uma palavra e um que está no barco vai se acalmar. Se acalma. Tranquiliza o teu coração, porque o Espírito Santo está cuidando. Porque quando eu me acalmo, um que se acalma, agora ele ouve a voz. Eles não conseguem enxergar, mas eles estão ouvindo a voz. E a hora quem está no barco está ouvindo a voz, espera aí, essa voz não é voz de fantasma. Eu conheço essa voz. Outrora eu estava pescando e essa voz disse: a partir de hoje tu não pesca mais, Pedro, porque te farei pescador de homens. Eu venho nessa noite dizer para alguém, no meio da tempestade, se a visão, se os olhos, você não conseguir enxergar além, não esqueça de ouvir a voz daquele que tem poder de resolver na tua vida. Ouvir a voz fala de intimidade. Ouvir a voz fala de relacionamento, de profundidade com aquele que está falando. Quer resolver tempestade? Entra para o quarto, tranca a porta, fica ali falando no oculto, porque o Deus do oculto, Ele te vê e te honra. Quer resolver tempestade? Vem para perto de Deus, ouve a voz e acalma o seu coração. Não adianta tomar decisão precipitada. Acalma o teu coração, vai para o secreto e ouve a voz novamente. Quem está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus? Quem acredita no poder da intimidade de Deus? Quem acredita no poder do relacionamento com Deus? Eu vou lançar uma palavra. A tempestade não é para te matar, é só para colocar algumas coisas no lugar. Profetizar, não vai te matar, vai colocar algumas coisas no lugar. Nesse período de intimidade, de ouvir a voz, tem um segredo. Jesus está nessa noite dizendo para todos: não temas. Vou repetir: não temas. Mas o segredo de ouvir a voz numa intimidade é tão forte, porque quando Pedro disse: é tu mesmo, faça-me aí sobre as águas, Jesus diz: vem. Mas o vem não é para todos, o vem é só para quem ouve a voz. Vou repetir: o vem não é para todos, o vem é só para quem ouve a voz. Jesus está nessa noite dizendo para alguém: vem, volta, ei, vem para aquilo que eu tenho na tua vida, para a tua chamada, para o teu filho, para o teu casamento. Vem, porque eu tenho algo contigo. Quem ouve a voz vem e começa a viver sobrenatural. Quem ouve a voz ainda acredita em milagre. Quem ouve a voz ainda acredita em profundidade com o Espírito. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele faz milagre, Ele cura, Ele movimenta, Ele renova, Ele não mudou. O que falta é a gente ouvir a voz. O Espírito Santo de Deus está convocando você. Vem para o secreto que eu tenho algo contigo, intimidade. Moisés desce irado. Só que Moisés, a intimidade é tão grande que ele vai dizer: Senhor, se for para matar o povo, risca o meu nome do livro da vida. Tem mais, me separei na tenda, só que tem um negócio, a proposta do Senhor é boa, vou enviar um anjo, mas se tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui.
Moisés está dizendo: foi tão bom passar um tempo a sós contigo, que se o Senhor não for comigo, a gente não sai daqui. Você quer saber se dá problema esse negócio de intimidade? Com o próprio Moisés, quiseram pôr a culpa na Cuxita. Mentira! Isso aí foi só pretexto, porque com Moisés Deus falava diferente. Só que a profundidade é tão grande que Deus chama para uma reunião familiar. Miriam e Arão, se tiver profeta em Israel, falaria com ele, mas com a intimidade comigo do meu servo é diferente. Falo com ele como um amigo. Pastor Levi, esses dias, sabe aquele devocional que a gente tem? Eu estou lendo a Bíblia, pastor Valmir, lendo. Eu falei, vou começar lá e lendo. É um devocional que a gente tem, todo mundo tem. Porque às vezes a gente tem um defeito, a gente quer ler para mensagem. Não, mas a gente tem que ler para Deus falar. E eu comecei a ler. E a hora que chega na genealogia, mesmo sendo algo muito profundo, mas às vezes tem que ter uma paciência para ler a genealogia. Ou é só comigo? Ou é só comigo que às vezes a gente pula? Aí eu li, e no momento que eu estava lendo, e vai dizendo a genealogia de Adão, genealogia de Noé, e vai indo, e tal gerou tal, e tal gerou tal. Só que tem um detalhe: na língua portuguesa, quando você vai lendo e dizendo tal gerou, e aquele gerou, e outro gerou, e vai indo na Bíblia, pastor Valmir, chegando em Adão, tem uma vírgula. E Adão andou com Deus. Chega, e Enoque andou com Deus. No Enoque tem uma vírgula, e no Senhor Noé tem uma vírgula. Segundo a língua, parece que está errado o texto, mas não. Deus põe uma vírgula e coloca: e Enoque andou com Deus. O Espírito Santo me visitou naquele devocional e diz assim: eu tenho sempre uma vírgula preparada para honrar quem está andando comigo na minha presença. Profético para alguém. Tu acha que o homem não te viu, tu acha que naquela empresa ninguém está te vendo, e Deus manda eu te dizer: tem uma vírgula da honra preparada para aqueles que têm proximidade com Deus. Ô Pedro, você ouviu a voz? Então vem. Agora o Pedro vai viver sobrenatural. Eu estou terminando. Agora o Pedro vai sair em um terreno desnivelado, e ele vai acontecer duas coisas. Deus vai dar para ele equilíbrio e firmeza. O milagre do sobrenatural tem na voz: vem. E agora o Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Só que o terreno ele é desnivelado. A água, quando pisa, afunda. Só que para quem está na palavra, para quem obedece a chamada, para quem ainda ouve a voz, Deus dá equilíbrio em épocas difíceis. Ou profetizar, Deus vai te dar equilíbrio para resolver esse problema. O Pedro que olha para Cristo, agora os pés deles estão firmados. Eu sei que você conhece o texto, mas quando eu olho para Cristo, os meus pés são firmados, e eu tenho equilíbrio em época de tempestade. A tempestade só vai cessar quando Pedro e Jesus entrar no barco. Pedro está pisando em um terreno aonde o deserto, a tempestade, os gigantes se levantaram. Só que quando ele está olhando para Cristo, ele tem equilíbrio e firmeza. Duas coisas que Deus dá em época contrária: equilíbrio e firmeza. Alguém que busca, mergulha, intimidade, Deus está dando equilíbrio e firmeza. É profético. Pastor, equilíbrio para quê? Para não fazer besteira,
para conseguir resolver aquilo que Deus outrora lhe entregou. Porque nessas épocas, se a gente não tomar cuidado e ouvir a voz, a gente costuma fazer coisas que não é para fazer. Só que nas épocas de dificuldade, Deus revela grandes coisas. Lembra do hino da harpa? Na tribulação são escritos grandes hinos e poesias. Ezequiel está no cativeiro babilônico e o céu abre. E aí Ezequiel, ele tem visão de Deus, ele vê Apocalipse 4. No momento da dor, Deus revela grandes coisas. Quem acredita na palavra? Deus revela. Só que tem um negócio. O Pedro está andando sobre as águas, e quando ele muda o foco da sua trajetória, ele começa a afundar porque ele sente medo. Grandes mestres vão dizer que Pedro é a imagem nossa, cristão, que está vivendo o sobrenatural, mas também tem medo. Quem aqui já recebeu um milagre da parte de Jesus? Todos. Só que ocasiões de milagre gera logo medo. Por quê? Porque o vento não cessa. E o Pedro que está vivendo sobrenatural, pastor Romir, agora está com medo da tempestade que se levanta. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Só que tem um segredo, um detalhezinho, para mim terminar. O Pedro que está andando agora, ele passa a tempestade e ele vai se afundar. Só que quem está no barco não vê Pedro se afundando. Pastor, como que não vê? Porque quem está no barco está vendo um fantasma. E a prova que Pedro afunda perto de Jesus é que quando Pedro clama, a mão está estendida para levantar. Isso não está numa forma explícita, mas a hermenêutica me dá a entender de uma forma implícita. Porque eu sempre entendo que só afunda quem está longe, mas é conversa. Afunda quem está perto. Porque o afundar aqui não é pecado. O afundar aqui não é voltar para trás. O afundar aqui é desistir daquilo que Deus prometeu para mim. Só que quem está no barco não vê o Pedro afundando. E agora o Pedro que sai andando sobre as águas e acalma o barco, vai ter um tratamento com Cristo, no particular. Sabe por que quem às vezes quer parar e que está perto? Depois você pergunta para os pastores que estão aqui, se outrora eles quiseram parar. Eu que estou há 3, 4 anos na obra, pastoreei a igreja há 4 e estou na itinerância há 4, já quis parar um monte de vezes. Então esse tratamento particular é as lágrimas que eu choro e ninguém da minha casa vê. É as lágrimas, pastor Valmir, que eu espero a minha esposa, os filhos ir dormir e vou para os pés de Jesus. Porque quem está no barco não está vendo, mas Pedro está afundando, Pedro está perto. Ei, só aqui entre nós, quem está longe não vai afundar. Quem está longe vem uma vez por mês no culto. Quem está longe não obedece. Quem está longe não obedece à liderança. Quem está longe não tem muita dificuldade, não. Agora, quem está perto de Cristo é fiel, obedece, vive a palavra, tem tendência de querer parar um dia. Eu estou pregando para alguém aqui que veio atrás de resposta e talvez você pensou em desistir, não de Cristo, mas da chamada. Talvez você falou assim, vai passar o congresso, eu rejo e é a última vez. Eu vou dar um tempo, eu vou entregar as irmãs, vou entregar os jovens. Talvez você falou, o ano que vem eu tenho outro propósito, e Deus me traz aqui nessa noite para te dizer, nesse tratamento particular com Cristo, se você clamar, a mão estendida está preparada para te levantar. Eu tenho convicção que algumas vezes você chorou sozinho, você esperou todo mundo dormir e foi para o secreto. E nesse secreto, pastor Jurandir, a palavra que vinha é: Senhor, não dá mais, vou voltar. Quantas vezes eu não falei para ele no secreto?
Alguém lá, a gente trabalha com jovens da igreja. Os jovens se inspiram, porque a gente é inspiração. Ei, era para você dar agora. Você é inspiração onde você está. Você é influente aonde você está. Só que quem vê a tua influência, vê você andando sobre as águas. Deus é tão grande que o Pedro que sai andando, o barco dele está lá, família, liderança, ele anda e ele afunda aqui, depois da tempestade. Porque isso aqui é tratamento particular. É Deus dizendo: Pedro, eu estou tratando você porque você é líder. Eu estou tratando você porque você é influente. Eu estou tratando você porque você quis parar, mas eu estou derramando um bálsamo nessa noite de cura. Só que tem um segredo. O Pedro vai fazer aquilo que muda história. O Pedro, porque a gente quando às vezes quer parar e a gente não tem força de ir no secreto, a gente conta para alguém. Ei, se você contar para alguém espiritual, glória a Deus, mas cuidado para quem que você conta, porque ele acaba de te matar. Só que o Pedro vai dar exemplo, ele vai dizer: Senhor, socorre-me. O Pedro vai clamar o único que poderia resolver o seu problema. E quando ele clama, não tem uma mão que empurra, tem uma mão que levanta. Eu venho nessa noite dizer na autoridade de Deus: se você clamar, tem uma mão que te renova, que te levanta, que cura as feridas nessa noite. Alabagachuria ramanarasépia. Elebaia canda ras. A mão que cura está aqui nessa noite dizendo: clama que eu te levanto, pede que eu te restauro. Não é hora de parar, é hora de Deus nos dar um gás para continuar, estender a mão para a obra e dizer: estou aqui, custe o que custar, vou ajudar, vou dar graça. Se coloca de pé no nome de Jesus e eu termino. Olhe para cá. Olha para mim aqui. Olha para cá. Me dá 5 minutos. Pastor Joel, o Pedro que sai do barco andando, acalma quem está no barco dele. Porque Pedro tem uma característica de líder. Agora quem está gritando, está calmo, porque o meu exemplo está andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural. Na minha área, muitos jovens olhando e vendo, dizendo assim: nossa, viaja, prega. Só que tem um detalhe: quando passa a tempestade e o medo vem, a tempestade ela tem a função, sabe do quê? De me deixar mais perto da minha vitória. Porque agora eu estou aqui perto de Cristo e eu estou afundando. E o lugar mais alto que eu posso estar é aos pés de Jesus. A tempestade me deixa sempre num posicionamento diante de Cristo. Cristo maior, eu menor e aos pés. Estevão, ele tomou tanto apedrejamento que a Bíblia diz que ele caiu de joelhos. Apedrejamento não me tira fora. Apedrejamento me leva para perto, de joelhos, e de joelhos ele vai clamar. É Pedro com Cristo se afundando. Não aguento mais, vou parar, vou entregar as irmãs, vou desistir, vou entregar a congregação, vou entregar a chamada, vou voltar a trabalhar, tenho profissão. Mas na hora que eu estou conversando com ele, na hora que eu estou falando com ele, na hora que eu estou dizendo com ele, quem está no barco não vê, mas ele vê, ele diz: fala, filho, desabafa, fala o que tem que falar. Só que tem um detalhe: na hora que eu clamo por socorro, ele me levanta. Tem uma mão levantada nessa noite para te levantar, para te renovar nessa noite. Eu estou sentindo a presença de Deus. Sabe por quê? Você não pode desistir, porque tem alguém no teu barco que está olhando para você. Ereia, céu e alabai. Jesus e Pedro
volta para o barco. A maioria dos pensadores vão dizer que eles voltam andando sobre as águas. Ele podia voltar de qualquer maneira, ele é Cristo. Olhe para cá. Agora Jesus, o Pedro que vem sozinho, agora ele volta com a presença para o barco. Sabe por que vai ter culto no teu barco? Porque o Pedro que sai sozinho volta com a presença. Pegou. Quando Pedro e Jesus entram no barco, a presença entra no barco novamente, eles se aproximam e começam a dar glória, dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Espera aí, mas outrora não era? Verdadeiramente tem culto no barco. Por quê? Não é porque o Pedro saiu, é porque a presença voltou. Eu venho nessa noite dizer: tu é portador de uma presença. Lá no teu emprego, talvez você pediu: Deus, me tira daqui a tribulação, e Deus manda eu te dizer: não tiro, tu é luz, tu é diferença, tu é sal da terra. Senhor, se eu sou então tudo isso, portador da presença, me renova nessa noite. Deus, nessa noite, me usa para te dizer: clama, que a mão que te levanta te renova também. Arabaiadácia. Quem está precisando de um renovo de Deus? Quem está estou sentindo Deus. Eu tenho um convite. Porque Deus tem um propósito na tua casa e Ele te trouxe aqui para te dizer: tem muita gente olhando para você, tem muita gente olhando para ti, contemplando a tua vida e se espelhando em você. Talvez você está dizendo: ah, será que é comigo? É com você. Tu é templo do Espírito Santo, tu é morada do Altíssimo, tu é geração eleita, sacerdócio real, nação santa e um povo escolhido. Tem alguém na escola que está olhando para você, tem alguém naquele emprego que está olhando para você e vendo: meu Deus, ele é diferente, ele é diferente. Então continua. Mas se está difícil, a mão que levanta nessa noite, ela te renova. E a presença de Deus não acaba daqui 2 minutos que o culto termina, não. Não acaba com a bênção apostólica do pastor Levi, não. O culto não tem fim, porque o Espírito Santo mora em mim. Então é profético. Vai ter culto no teu barco nessa noite, vai ter buco na tua casa nessa noite. Se alguém está indo para o trabalho, vai ter culto, porque você é culto vivo onde está. Deus está me impulsionando a algo. Se você está precisando de um renovo, a gente tem 1 minuto. Saia do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar e entregar para o pastor Jurandir. Pastor, eu preciso de algo de Deus. Então vem, é hoje. Pastor, eu preciso desse renovo. Então vem, eu estou te esperando. Tem gente que entrou falando: eu quero ser renovado. É hoje, não é rotina, é hoje. É culto na Arábia, Sébia. Ao som daquele teclado, Deus. Às vezes, senhores pastores, a gente precisa só de algo simples, de um aperto de mão e de um abraço, assim, ó. Tem renovo de Deus. Adabai, a céu. Tem renovo de Deus nesta noite. Quem te falou que tu ia parar na tempestade? Deus está de mão estendida dizendo: vem que eu te levanto nessa noite. E tem muita gente da tua casa que conta com as tuas orações. Tem muita gente da tua casa que olha para você e fala: é referência para mim. Há uma presença de Deus aqui. Alabai. Erebadarassúria, badaqueia, nécia. Iriabaiassé. Eliminagasúria, badarei. A mão estendida está aqui, clama, pede socorro, é hoje. Talvez você está lutando pelo casamento da tua filha, talvez você está lutando por algo, é hoje. Senhores pastores, eu termino.
Pastor Levi, o senhor é uma referência tão grande para nós. Pastor Elande, pastor, fala muito do senhor, do pastor Joel. Mas quantas vezes, nesse início dessa caminhada, até o pastor Valmir um dia conversou comigo, a gente não quis parar. Fala, vou só cultuar, desistir. Mas quando a gente espera todo mundo dormir e vai para o secreto, parece que tem uma mão que nos levanta. Estou pregando também para alguns dos senhores que pensaram outrora em desistir. Deus está dizendo, ainda eu tenho algo específico, ainda eu tenho algo a ser feito. Rebadasse, andarai. Mas Deus ainda tem algo a ser feito com a nossa geração. Alguém está dizendo a geração é ruim, é mentira. Ainda a geração é boa. Deus tem algo conosco. A nuvem do quebrantamento de Deus. Alabe terra, céu e adai. Senhor meu Deus e meu Pai, pelo poder da Tua presença vai renovando corações. A Tua palavra, Senhor meu Deus, diz em Salmos, pede que o Senhor entrega. Nós estamos aqui nos clamando ao Teu nome, nós estamos aqui louvando ao Teu nome. Há um renovo do alto, há um renovo do alto. Talvez você pensou em desistir da chamada e Deus está dizendo, a chamada foi eu que entreguei. Talvez você pensou em desistir de algo e Deus está dizendo, foi eu que lhe dei, foi eu que te chamei, eu te dou capacidade para você realizar. Quem capacita é Deus. Vai adorando o nome dele. Levanta as mãos assim, ó. A igreja, os senhores obreiros me ajudem. Levanta as mãos. Tem um sopro da presença de Deus nesse lugar. A presença do Senhor está aqui. Adabadarás. Amandou. A presença de Deus está aqui. O Espírito Santo da promessa está aqui. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que renova, o Deus que restaura. Você consegue sentir Ele? Em fogo do alto, em fogo do alto, tem fogo renovador da presença de Deus. Tu não vai parar, Deus está no controle. Renovo, sinta a presença dele. Ainda tem muito mais a ser feito, ainda tem muito mais a ser realizado. Ainda tem obra para ser cumprida na tua casa, na tua família, no meio dos teus. Há um quebrantamento da glória de Deus. Alabai. Sinta o sopro da presença de Deus. Sinta o renovo da presença de Deus. Sinta Deus tocando aonde o homem não pode tocar. Vai ter culto na tua casa. Eu profetizo, tua casa será lugar de bênção. Eu profetizo, a tua casa será lugar da presença de Deus, porque tu és o templo do Espírito Santo. Querido Deus, sinta o toque do Espírito Santo.
Sinta o toque do Espírito Santo. Sinta o renovo de Deus. Deixa Deus tocar. É a presença de Deus. É a graça de Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Sinta o Espírito Santo te abraçando. Sinta o Espírito Santo te abraçando. Sinta. Olhe para cá. Olha para mim, igreja. Olha para cá. Baixa um pouquinho, só um pouquinho. Abra a tua mão assim, ó. Fecha teu olho. Fecha teu olho. Quem vai te abraçar agora é o Espírito Santo. Tem momentos que nós estamos no Getsêmani particular e é só o Espírito Santo. Senhores pastores, Deus me usa para dizer que naqueles momentos de dor, o Espírito Santo de Deus está vos abraçando de uma forma especial. Deus tem contemplado. Deixa o Espírito Santo te abraçar. Vai embora com a presença radiante. Porque quando tu chegar naquele lugar, vai ser diferente, é profético. Tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Pode tomar o assento, os irmãos, eu já estou agradecendo a oportunidade. Tem alguém que está afastado? Me dá um sinalzinho, eu quero te ver. Isso, pode tomar um assento. Pastor, eu estou afastado, só quero te ver. Eu já passei do horário. Pastor, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Pode tomar um assento. Tem alguém? Tem alguém que entrou por horário e ainda não aceitou a